Olá, começa agora o programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação receber novamente a vereadora Cláudia Guerra. Vamos falar desses trabalhos, né, vereadora, nesse último mês, especialmente de outubro, mas também fazer aí um apanhado desse ano do trabalho da parlamentar. Muito obrigada pela sua participação, viu, aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com a comunidade sobre os trabalhos de outubro. E foram intensos. A gente meteu a colher, eu até trago simbolicamente com lilás, a gente meteu a colher em vários assuntos. Saúde da mulher, cursos para vereadores, projetos de leis, requerimentos, solicitação de informações, audiências públicas. Ótimo. Vereadora, vamos começar falando sobre o Projeto Elis. Né? Esse mês de outubro foi o mês aí da conscientização, semana de conscientização com relação à perda, né, neonatal, gestacional também. E elencar com o seu projeto aí que dá um espaço, destina, né, um quarto separado para as mulheres que sofreram perdas de seus filhos. Eu queria que se você me explicasse, esse aí foi o pontapé do seu mandato, vereador, dá para falar assim? Foi o primeiro projeto aprovado por nós, o projeto de semana da conscientização da perda neonatal, gestacional e infantil, por conta do luto, inclusive, dessas mães e desses familiares, pais, enfim. É um projeto de muita sensibilidade, o índice é elevado de mulheres que perdem seus filhos após nascerem, ou por conta de algum problema genético, e o sofrimento é muito grande, né? Então, essa perda neonatal é significativa e a necessidade, então, de um acolhimento especializado por parte da saúde. O que acontece? Em Uberlândia e em várias outras cidades, essas mulheres, ao terem seus filhos e que ficam vivos, às vezes por minutos, no caso da Elis, que eu me inspirei, 18 minutos, elas estavam sendo misturadas com mães que tiveram seus filhos, estão amamentando, estão felizes da vida. E isso é inadequado do ponto de vista até da saúde mental dessas mulheres. Então, hoje, o que nós fizemos? Um projeto de lei que foi aprovado nesse mês de outubro, que coloca a saúde com acolhimento humanizado, especializado, sem misturar essas mulheres, entendendo essa dor. Existem questões e falas que não devem ser ditas, do tipo, não, mas ainda bem que você perdeu agora e não mais para frente. Isso é inadequado, isso não ajuda. Ou então, logo você pode ter outro filho. Não, o adequado, e a gente fez aqui uma exposição no hall da Câmara Municipal para sensibilizar as pessoas, e no shopping, o grupo coletivo Casa Manacá também fez uma exposição, essas mães com seus filhos recém-nascidos e que logo perderam, ou durante a gestação, para sensibilizar a população de que o adequado é dizer, sinto muito pela sua perda, estou aqui para o que der e vier, e não ficar com esses outros comentários, porque essa perda é perda e não é substituída por nenhum filho em nenhum outro momento. E aí foi muito interessante, porque essas mães vieram também ao Legislativo para sensibilizar e passaram de gabinete em gabinete, sensibilizar os vereadores para que na aprovação, para que na discussão do nosso PL de acolhimento dessas mães de modo humanizado pela saúde, eles pudessem votar a favor. E nós vencemos nessa discussão, nas duas discussões, e foi aprovado o projeto. Eu fico muito feliz e agradeço de novo aos colegas vereadores e vereadoras. Agora, vereadora, para uma questão mais particular, não é difícil elas estarem revivendo esse momento? Como é que fica? Eu não sei, você acompanha nesse grupo, acompanho, né? E é muito interessante, porque, inclusive, a questão da memória. Sim. Elas querem ter a memória desse bebê, sim, que ficou pouco tempo vivo, porque aquilo é vida. Sim. E ela é mãe, mesmo que tenha perdido no ventre, mesmo que tenha perdido posteriormente. Então, problema nenhum enterrar, problema nenhum ritualizar esse luto, problema nenhum fotografar, problema nenhum ter memória. Memória, inclusive, e a ritualização da memória e do luto é fundamental, inclusive, para lidar com a perda. Eu, como historiadora, não posso deixar de mencionar isso. Uhum. E elas nos sensibilizaram. Então, eu aprendi muito com essas mães e com essas mulheres dessa Casa Manacá. E a Natália, que é uma inspiração para mim, uma amiga muito querida, que teve a Elis, e com 18 minutos ela entendeu que aquilo é vida, e aquilo é vida que merece ser vivida, que seja intensamente por 18 minutos e respeitada na sua dor. Verdade. Eu acompanhei a audiência, me emocionei porque é um assunto muito forte, né? É muito sensível, eu fiquei muito sensibilizada.
E pensar também, né, que antes, talvez ninguém atentou para essa questão das mães ali passando não perda era do um filho tema. no hospital. Né? Nós não tínhamos projetos de lei nessa linha, Semana de Conscientização não era um tema visibilizado. E agora ele passou a ser. E foi interessante que quando essas mulheres do Manacá tiveram aqui, de gabinete em gabinete, identificaram 2 ou 3 colegas vereadores que passaram por essa perda na família. Então, olha que interessante. Só que não é dito. Por que não é dito? Porque a gente tem uma cultura ainda que lida muito mal com o luto, com a perda, né, com a morte. Né? Nem toda cultura lida assim, mas a nossa lida. E aí foi uma oportunidade também da gente entender que está muito mais perto do que a gente imagina esse tipo de situação. Sim, Cláudia, a irmã da minha mãe, tia Ruth, perdeu a filha com 9 meses, a primeira filha dela. Sim. Teve uma cãibra, a criança estava com o cordão umbilical. Sim, a vida é rara, né, Melisa? E a minha tia, minha outra tia, meu avô foi casado novamente, perdeu, também, o filho nasceu um tempo, faleceu. Uma amiga minha da Bahia também perdeu o filho, o Antônio, com poucos momentos de nascido, não tinha neonatal, internação para ele. Minha sogra também perdeu o primeiro filho, você vê. Então, se a gente começa a conversar desse assunto, vão aparecendo as histórias. Agora, vereadora, o que a gente pode elencar essa questão aí desse atendimento nos hospitais com as visitas que vocês fizeram, a sua equipe fez na Comissão de Saúde, lembrando que a vereadora é relatora, é suplente na comissão, mas tem um trabalho muito atuante na Comissão de Saúde. Para mim depende de ser titular ou suplente, eu trabalho do mesmo jeito, com a mesma qualidade, porque eu vim para servir. E eu participo tanto da Comissão de Educação, de Segurança, por afinidade temática, e da de Saúde também, além da Comissão dos Direitos das Mulheres e a Procuradoria da Mulher, que a gente está à frente como procuradora. Então, eu fui junto com uma assessoria do vereador Dudu, e nós fizemos, foram quase 10 unidades de saúde que nós fomos fiscalizar em função ou de alguma denúncia ou dúvidas que a comunidade tem em relação aos serviços, e a gente viu que há mesmo discrepância, às vezes, em relação a uma unidade e outra nas informações. Há uma necessidade ainda de ampliar o número de servidores e servidoras nas unidades de saúde. A gente ainda encontra fila significativa para o atendimento, a necessidade de reformas. Muitas unidades, e aí foi interessante, aquelas que abrigaram situações da Covid, elas têm já hoje, e isso foi um ganho da Covid, apesar de todas as perdas, inclusive de vidas, mas elas têm hoje respiradores em quase todos os cômodos. E não tinha antes. Então, hoje, ninguém mais vai ter problema com relação à asma, por exemplo. Né? Isso foi um ganho importante. Por outro lado, a gente precisa ampliar em algumas unidades equipamentos de ultrassonografia, transvaginal, melhorar ali os espaços de atendimento, por exemplo, odontológico, fechados, sem janela. Depois da pandemia, nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, a gente não pode ter ambientes muito pequenos, com muita gente dentro desses ambientes. É preciso janela, é preciso, por vezes, separar por biombos um profissional do outro para atendimento. Então, isso precisa ser melhorado. E aí, várias unidades querem saber, inclusive, o cronograma das reformas. Algumas já estão passando por reformas. A gente verifica que há uma demanda da população de que ser morador de rua ou estar em moradia irregular, e em Uberlândia, de 15% a 20% das moradias são irregulares, eles reclamam, por vezes, de não serem atendidos na saúde por conta de não ter comprovação de endereço, e isso não existe. A saúde é universal e todos têm direito, seja morador de rua, seja você morador em moradia irregular. Né? E em uma unidade dessas, lamentavelmente, eu fui barrada, não me deixaram entrar, e a gente vai tomar providências em relação a isso, porque eu, como vereadora, é minha função fiscalizar, e eu posso chamar até a polícia para poder entrar, eu posso chamar a secretaria para estar junto comigo, eu posso abrir gavetas, olhar debaixo de mesa, eu posso tudo isso e registrar detalhadamente, porque eu estou aqui também para isso. Então, foi desagradável, e nós vamos registrar formalmente na Comissão de Saúde para dar os devidos encaminhamentos, e eu vou retornar a essa unidade de saúde. Especificamente com relação à falta de tratamento das pessoas sem endereço. Né? Então, esse pessoal, essa denúncia procede, eles realmente são banidos de serem atendidos em função de não ter um local, mesmo as pessoas moradores de rua? Nas unidades de saúde, os profissionais dizem que não são barrados, mas a gente sabe de situações concretas em que foram, como uma forma mesmo até de obrigar essas pessoas a se regularizarem. Bom, primeiro que elas só estão em moradia irregular, porque nós não temos projetos, planos de construção de moradia, principalmente para a faixa 1. E aí eu aproveito o gancho para dizer que uma das emendas parlamentares que vários vereadores dessa casa vai fazer agora em novembro, porque nós vamos votar o orçamento, é retirar recurso da comunidade
comunicação da Prefeitura, que são milhões e milhões, 14 milhões nós vamos retirar para a moradia popular, porque não foi feita uma casa já há muitos anos, e isso é básico. Então, mas há também, nas unidades de saúde, uma visão diferente de que quem, por exemplo, marcou uma consulta, vai ser atendido, mas mudou de endereço, e aí não se trata de moradia irregular, mudou de endereço, se a pessoa não alterou o cadastro dela na saúde, ela vai ser atendida. Se ela alterou, pode ser que eles barrem, mas isso é inadequado. O correto é atender a pessoa e depois recomendar que ela faça os próximos atendimentos na unidade próxima da onde ela está agora residindo. Até porque os exames então, são nunca marcados, negar o atendimento, sempre acolher. Sei. E os exames também, eles são marcados com antecedência, existe um prazo, né, uma lista aí para se cumprir. Sim, mas às vezes a pessoa aguarda meses, às vezes anos para ser atendida. E você imagina, ela chega na consulta e fala, não, você não vai ser atendido porque você mudou de endereço. Isso é inadequado, falta bom senso. Com certeza. Então, alguns profissionais estão orientando adequadamente e outros precisam dessa formação mais ampliada para orientar adequadamente. Você acredita que a Prefeitura... E nós vamos recomendar isso, porque nós vamos apresentar para a Secretaria de Saúde, para a população, os dados de toda essa fiscalização feita. E você tem expectativa que a Prefeitura estaria disposta a ouvir? Eu imagino que com certeza, né? Porque isso significa atender melhor a população e adequadamente conforme o que é previsto nos protocolos de saúde. Sim, é um trabalho conjunto, Sim, né, e eu tenho uma assessora da área de saúde, então é muito bom porque ela também já tem esse olhar especializado. Com certeza. Vereadora Cláudia, o que faltou com relação, o que foi observado com relação a equipamentos para tratamento da saúde da mulher nessas visitas que a gente pode... Então, tanto no Hospital de Clínicas da UFA a gente verifica isso, a ausência de macas, precisa de macas, de ultrassom transvaginal, de raio-x, equipamentos de raio-x mais modernos, como também nas unidades de saúde. E nós estamos, a partir de conversas e visitas a Belo Horizonte, nós fomos para um curso sobre emenda impositiva, porque eu tinha dúvidas se elas eram juridicamente adequadas, se era função do Legislativo a questão das emendas impositivas, e eu fui para um curso de 3 dias aprofundado em Belo Horizonte sobre isso e me convenci da juridicidade das emendas impositivas e do quão elas podem ser importantes, lembrando que vereador e vereadora não põem a mão em dinheiro. Emenda impositiva é indicação. Então, 99%, se aprovada nessa casa, 99% do orçamento continua cabendo ao Executivo e 1% ao Legislativo, podendo indicar políticas públicas micro, menores, e que somos nós, os vereadores e vereadoras, que temos contatos direto com a população e demandas. Então, esse curso foi importante. E eu aproveitei para conversar com vários parlamentares, deputados e deputadas estaduais e solicitar também emendas para Uberlândia e, dentre essas emendas, a promoção das mulheres, em especial na saúde, para esses equipamentos que eu mencionei. Então, nós fizemos uma prosa muito boa para trazer recursos para Uberlândia e eu espero que elas tenham muito frutos. E a resposta foi positiva? De alguns já foi de 2 vereadores, de 2 deputados, Alencar, do nosso partido, PDT, Ana Paula Siqueira também, que está conversando conosco, e eu aguardo dos outros, porque nós conversamos em torno aí de 7 deputados, de siglas variadas, porque para mim não importa, o importante é a gente trazer recursos para a cidade, e a cidade precisa, e foi muito importante essas conversas e articulações. Eu vi que os vereadores que foram também falaram muito bem desse evento, viu, vereadora? Para a gente falar aqui rapidamente também sobre a questão do evento, né? A Câmara Municipal foi aí uma das apoiadoras do evento promovido pela União dos Vereadores do Brasil, ocorreu aqui em Uberlândia, no Acrópole, muitos vereadores de Uberlândia presentes, e você também foi uma das palestrantes, né? Exatamente. Qual o balanço desse trabalho, vereadora? Olha, gostei demais. Uma ou outra palestra e fala, a gente vê destaque e acha bastante relevante, mas gostei demais, o balanço é positivo. Sim. Inclusive, tenho a honra de te comunicar que eu fui convidada para fazer parte da União de Mulheres do Triângulo Mineiro, ficando à frente dessa união, logo, logo a gente deve tomar posse. Né? Então, o curso ele foi extremamente importante, a gente falou de emendas impositivas, a gente falou da importância de atualizar o regimento interno, a lei orgânica do município, e o nosso está desatualizado, a gente precisa montar
montar uma comissão com urgência nessa casa para fazer esse estudo e aperfeiçoar, porque isso ganha a casa inteira, todos os vereadores, não é um ou outro, não é uma ou outra sigla, né? E foi muito bom. Fiscalização também, o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que não é. Então, assim, foi um curso muito bacana. Eu tive a oportunidade de uma única mesa, exclusivamente com as mulheres no palco. Eu chamei todas as mulheres, porque eu ministrei exatamente sobre metendo a colher, ou a colher de novo, metendo colheres, lugar de mulher, de ação, é na política. E isso faz toda a diferença, porque a gente traz outras pautas, outros temas que nos tocam mais de perto. E a gente falou também de violência política de gênero, aquela coisa de querer cortar a fala da mulher, né, de querer explicar o que ela traduzia ou explicar o que ela está dizendo. Com os homens também aqui dentro? Mais raramente, com as mulheres muito mais frequentemente. Tanto nas campanhas, então, por vezes, o assédio sexual. Aí a gente trouxe exemplos de mulheres na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional, no Senado e mesmo em câmaras de vereadores que viveram o assédio sexual e a violência política de gênero. Então, foi extremamente importante essa mesa, porque está no nosso DNA a questão de transformar a vida das mulheres, melhorar a vida de todas as pessoas, e isso é fato. Com relação ao regimento interno e mudança no regimento interno aqui na Câmara de Uberlândia, também a lei orgânica, você acredita que os vereadores aqui estão adeptos a essas mudanças? Acredito sim, porque vai ser bom otimizar o próprio trabalho, a gente vai gastar menos tempo e, portanto, menos recurso, porque algumas questões, por exemplo, a gente tem 2 votações, a gente poderia ter uma com atualização, né? Outra coisa, a gente fica, às vezes, discutindo muito tempo, porque não está previsto no regimento alguns detalhes do que a gente vive aqui no dia a dia. Então, precisa estar previsto, porque aí a gente para de bater boca e vai no regimento. Então, vai otimizar, e eu vim para um outro tempo no Legislativo. Então, nós precisamos atualizar tudo isso mesmo, para a gente poder trabalhar com mais eficiência e prestando sempre contas e com transparência para a população. Isso é fundamental. E eu queria dizer que esse mês foi também um mês, no dia 10 de outubro, Dia Nacional da Não Violência às Mulheres. Né? E aí nós fizemos uma prosa muito boa, estamos fazendo a cada 2 meses, com a rede de enfrentamento à violência doméstica. Eu tenho PL nessa linha para a gente pôr o contato de toda a rede de enfrentamento à violência doméstica nas escolas, na rede de saúde, que é muitas vezes onde a mulher busca por estar machucada ou emocionalmente ou fisicamente. Nos condomínios. Nos condomínios, e aí nós vamos fazer essa discussão aqui também. Isso. Estamos fazendo discussão sobre dívida ativa, e as pessoas da população hoje estão endividadas. CNPJ são mais de 80 milhões de reais, e 8%, 10% disso, 8 milhões, seriam honorários para procuradores. E a gente tem discutido se a juridicidade disso, e vamos fazer audiência pública e vamos mostrar os resultados dessa audiência pública para a população, porque a gente quer atender você que é mais desassistido, que está em dívida, que tem problemas nessa seara, e muita gente tem pós-Covid. Então, nós estamos extremamente preocupados, e as mulheres acabam sendo as mais pobres. Sim, e essa é uma mudança administrativa muito significativa. Muito. Vamos fechar aqui sobre o dia do professor? Isso. E aí, como docente, nós homenageamos no Dia dos Professores, que devem ser todos os dias de muito respeito e valorização, porque um país que respeita a docência é um país que caminha para frente. E, nesse sentido, nós homenageamos professores e professoras que perderam as suas vidas com a Covid, no exercício ou não da sua profissão. Nós homenageamos, chamamos, inclusive, representantes dos sindicatos de professores das escolas privadas e da pública para homenagearmos. E também, no caso do Flávio, que perdeu seu filho jovem, ele um professor negro, perdeu seu filho jovem, Lucas, também para a Covid. Então, nós fizemos essa homenagem, moções de aplauso e moções de pesar pelas perdas. De aplauso, porque a docência é fundamental, a educação é fundamental. Só a partir dela que a gente desenvolve o senso crítico, não embarca em fakes e consegue viver um pouco melhor, inclusive com possibilidades de transformação da própria vida. Então, a educação é fundamental. Como diz Rubem Alves, a gente quer criar e possibilitar criar jovens, adolescentes, alunos que constituam asas e nunca gaiolas. Asas, voem, autonomia é fundamental. Meus olhos brilham com essa profissão. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por esse momento, por mais um programa Fala Vereador, né? Nós estamos já também caminhando aí para o final do ano. Queria agradecer a sua participação, a sua equipe também muito disponível. E nós falamos nesse momento com a vereadora Cláudia Guerra. Eu sempre confundo a Gláucia da Saúde com a Cláudia Aqui na sessão também. Já aconteceu isso com secretários também da prefeitura, mas vai passando. Muito obrigada, muito viu, sua linda? Viu? Continua metendo a colher na comunicação e trazendo o que a gente faz para prestar contas à comunidade.
oportunidade. Que Obrigada. bom, obrigada. Obrigada a você também, telespectador. Esperamos você no próximo programa. Muito obrigada.